Existe um momento muito específico da vida. Um momento em que você descobre uma coisa meio perturbadora. Pois é, você continua se sentindo exatamente a mesma pessoa de sempre. Mesma cabeça, mesmos gostos, mesma sensação de que ainda tem uns 20 e poucos anos. Mas o mundo não compra isso não. Ele começa a te tratar como alguém que claramente já não tem 20 e poucos anos. E aí começam a acontecer pequenos episódios estranhos. Nada dramático, tá? Mas o suficiente para você pensar. Pera um pouco. Desde quando isso virou normal? Envelhecer raramente é um evento, né? Não tem anúncio, não tem cerimônia. Você simplesmente vai vivendo sua vida na paz. Ou não, né? Nos surtos. Até que alguns detalhes começam a te entregar. E não são grandes coisas, não. São pequenos momentos. Coisas aparentemente banais, que de repente revelam uma verdade meio desconfortável. Você já não está exatamente na mesma fase de antes. Então, hoje a minha missão é medir isso. Os graus de surto de perceber que você está envelhecendo. Grau 2. Suas referências ainda existem, mas já não são universais. Sim, você continua com as mesmas referências, só que a realidade mudou, sem te avisar, e você ficou para trás. Olha, eu nunca fui exatamente um exemplo de juventude cultural, né? Se você me visse adolescente, você com certeza pensaria: esse menino já deve pagar INSS. Porque eu era uma criança de 70 anos. Ainda continuo nessa faixa etária, segundo o Spotify, inclusive. Pra mim, ouvir Barbra Streisand era normal. Enquanto alguns imaginam que Don't Rain on My Parade é música de Glee, eu já sabia quem era a fonte original. Já a Madonna era obrigatório, né? Eu desde sempre amando a diva, que na minha adolescência já não era tão febre entre a galera jovem. Enquanto as pessoas estavam descobrindo banda nova, eu estava ouvindo coisa que já era clássico há décadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acompanhava. Eu tinha que acompanhar. E até gostava do que era contemporâneo, tá? Curtia Britney, eu curtia Christina, como uma boa gay jovem. Curtia MTV. Aliás, MTV. Só isso já entrega um pouco. Hoje em dia, devem pensar: que danada de sigla é essa? Projeto de coach? Método Transforme Sua Vida? Gente, eu vi clipe estrear, eu vi música viralizar sem algoritmo, eu vi gente ficar famosa sem precisar explicar a rotina às 5 da manhã ou fazer dancinha de TikTok. Eu também vi nascer o Instagram. E na época, era só foto. Só. Sem reels, sem stories, sem alguém te ensinando disciplina militar para viver melhor, sem showcase, sem Hugo Gloss. Era só foto e filtro ruim. Lembra daquele Valência, meio amarelado? Todo mundo quase Simpsons? Eu vi o auge do Twitter, justamente quando a inovação era escrever só 140 caracteres. Hoje isso parece conceito artístico. E antes disso? Antes de Facebook e afins. Abre parênteses, né? Facebook já está ultrapassado. Mas antes tinha o Orkut e as comunidades, que eram quase um retrato da sua personalidade. Comunidade do tipo: eu também fico olhando a geladeira sem saber o que quero. Só que hoje acontece uma coisa muito curiosa. Tem uma camada inteira de cultura acontecendo, que simplesmente não passa mais por mim. Eu descubro depois, e com dificuldade. Outro dia, eu vi uma lista de termos novos, tipo Dixie. Eu achei que era erro de digitação, mas não era. É um perfil secreto, ou melhor, um Instagram paralelo. E isso para postar coisa sem filtro. Ou seja, as pessoas criaram um segundo Instagram para, olha só que revolucionário, para poder usar o Instagram como ele era antes. Genial, mas também confuso. Aí tem tancar, que significa aguentar. Eu demorei para entender, porque na minha cabeça tanque era tanque de guerra, ou tanque onde a gente lava pano de chão na área de serviço. Hoje é emoção. Não tanquei isso. Eu tanquei sem saber que estava tancando. E tem dropar, que não é mais deixar cair, é lançar coisa. Amanhã eu vou dropar um projeto. Na minha época você lançava, agora você dropa. Parece que você está abandonando, mas na verdade você está começando. E tem o auge, Kant, que virou elogio, confiança, presença, atitude, ou seja, palavras mudaram completamente de sentido. E você fica ali tentando acompanhar, fazendo uma tradução simultânea mental e errando, frequentemente. E aí você percebe uma coisa meio desconfortável. Você ainda acha que está atualizado, mas você não está. Você está tentando acompanhar, o que é diferente. E talvez esse seja o primeiro sinal real. Não é a aparência, não é a idade. É quando você começa a perceber que você não fala mais o mesmo idioma cultural. Assim, você entende algumas palavras, né? Mas não entende o contexto.
Você participa, mas meio de fora, quase como um turista digital. Isso tentando entender por que tancar virou emoção e caveira virou risada. Aliás, essa foi outra descoberta minha. Eu, que sempre achei que o emoji de caveira era para reforçar um tema escabroso, para falar de morte e tal, descobri que a nova geração usa como risada. Sim, eles não usam mais bonequinho chorando de rir, eles usam a caveira. E você continua tentando se enturmar, entrar na onda, mas sem sucesso. Grau 5. Seu corpo começa a mandar notificação. Quando você é jovem, o corpo é cúmplice, né? Você faz tudo errado e ele só vai. Hoje, ele negocia, tipo feirante com tomate. Leva hoje que amanhã já tá mole. Deu 10 da noite, já tem um aviso interno. Você tenta ignorar e o seu corpo não. Dormir meia-noite vira ousadia e acordar no dia seguinte vira consequência. Eu lembro como se fosse ontem que eu adorava dormir depois das 2. Eu vi o programa do Jô, assistia ao Corujão. Aliás, antes do Corujão, sempre tinha um Intercine, que você ligava e votava para assistir ao filme do dia seguinte. Icônico. Eu dormia tarde e no outro dia já estava divo. E o álcool? O álcool hoje em dia virou um vilão pior que vilão da Marvel. Você toma 2 taças de vinho, só 2, e no dia seguinte você acorda assim: será que eu precisava? Será que foi essa taça? Será que eu deveria ter tomado água? É quase um documentário interno. Outro dia eu vi uma entrevista da Rita Lobo que dizia que você precisa ver o que você prioriza. Daí ela decidiu tomar só uma taça de vinho na semana. Isso por causa do metabolismo, que passa a processar o álcool de forma diferente. Enfim, e o exercício? E exercício físico? Vale ressaltar que ninguém mais faz ginástica, né? Era tão legal falar isso. Hoje todo mundo treina. Treina o quê? Não sei, mas treina. E o corpo exige. A coluna cobra, o joelho opina, o pescoço trava, a mente fala: bora viver perigosamente? Daí o corpo responde: hoje não, Faro. E aí você entende, seu corpo não é mais suporte. Virou sistema, cheio de notificação, tipo a música da Pitty. Pane no sistema que alguém me desconfigurou. Grau 7. Você começa a gostar de coisas que antes julgava. Esse aqui é constrangedor, porque você não percebe quando acontece. Mas acontece. Você vira a pessoa que você criticava. Hoje eu sou craque nisso. Nada a ver com idade, tá? Mas, por exemplo, eu achava estranho o homem pintando unha. Até que um dia deu na minha cabeça que seria legal eu pintar a minha unha. Freud explica. Mas aqui, na relação da gente com idade, é outra coisa. Se você pensar no domingo. Domingo era o pior dia da semana. Quando vinha aquela música de encerramento do Fantástico, já dava frio na espinha. Eu só não chorava porque eu não queria gastar as lágrimas da semana. Hoje, domingo praticamente é o melhor dia, porque ninguém espera nada de você. Você pode se dar ao luxo de não fazer nada, de dormir até as 2, ou então de acordar cedo naturalmente para assistir ao Globo Rural. Só assim você sabe da praga que está afetando os cafezais, ou que a safra do milho é a melhor em 5 anos. E o silêncio? Silêncio virou regra, virou norma, virou algo cobiçado. Assim, eu nunca fui muito adepto do barulho, mas quando você amadurece, você corre atrás de espaço silencioso. Se antes você não suportava restaurante com música ao vivo, e o pior, com couvert, hoje você nem entra. Ou se a música começa do nada, sem você perceber, e o cara toca Jorge Versilo, você nem espera o prato, já se manda, já pede para colocar na quentinha para viagem. Você quer paz. Conforto virou prioridade. Agora você compra móveis, você avalia sofá, você avalia colchão. Colchão, inclusive, é investimento. Um ótimo investimento, porque estima-se que uma pessoa passe 1/3 da vida dela no colchão. Não é brinquedo não, é coisa pra caramba. E sapato? Sapato você compra com gosto se for ortopédico. E ir para o mercado virou entretenimento. Você ama, você sabe o preço do leite, do ovo, você compara azeite, debate qual é o melhor amaciante, se é aquele que tem cheiro de lavanda ou aquele floral. Sem ironia. E tem um momento mais revelador, quando alguém cancela um plano. Por fora você responde: imagina, sem problema. Mas por dentro você pensa: ai, que tudo. Tipo aquele meme da Joelma, que é uma foto com 2 rostos dela sobrepostos. Um triste, que é o mais nítido, e o outro sorrindo. É você sorrindo por dentro. E talvez esse seja o ponto. Você não só mudou, você começou a gostar do que antes te dava preguiça. E preguiça é o que você mais tem, né? Preguiça de gente, preguiça de tudo que traz possibilidade de tirar o seu sossego. Justíssimo. O que leva a gente para o próximo grau. Presta atenção.
Grau 9. Sua tolerância diminui drasticamente. Você não ficou mais chato, você ficou mais rápido. Mais rápido para perceber quando alguma coisa não vale. Porque quando a gente é mais novo, olha, a gente demora. Demora para entender, demora para sair, demora para admitir que aquilo tá ruim. Enquanto isso, você fica. Mas hoje você entra numa situação e em poucos minutos você já sabe. Ah, isso aqui não vai para lugar nenhum. Conversa sem ponto, por exemplo. A pessoa começa uma história, abre um parêntese, abre outro, entra num detalhe completamente desnecessário, prolixa, e você percebe que aquilo ali não tem estrutura, não tem começo, meio e fim, é só fluxo, e antes você acompanhava. Hoje você começa a editar mentalmente. Você está ouvindo e ao mesmo tempo está pensando, nossa, isso aqui podia ser só uma frase, tipo um editor de texto, tipo aquela reunião que podia ser só um e-mail no trabalho. Olha, pânico. Mas você ouve a pessoa e você não fala, claro, para não ser indelicado, mas você sente. Ai, gente, mensagem de áudio então, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e no final era uma informação simples. E quando a pessoa nem pergunta se pode mandar áudio. E quando ela fala que vai mandar áudio porque é mais fácil. Fácil para quem, hein? Só se for para você. Mas graças à amada tecnologia, você pode transcrever. Então, diminui minha reclamação sobre isso. Claro, tem gente que eu amo ouvir áudio, tá? Mas a grande maioria não. E hoje, se você decide ouvir, você já começa a ouvir na velocidade 2 e com um leve ressentimento. E tem também aquele momento muito específico em que você percebe que a conversa não vai evoluir. Por exemplo, quando você encontra alguém que você não conhece muito, antes você perguntava, melhorava a interação para evitar o desconforto. Hoje você só para. Quando não cai na besteira de forçar o assunto, porque ainda acontece de vez em quando. Mas, normalmente você responde com pode ser, faz sentido. E encerra, sem drama, sem explicação. Você só não entra mais. E pode ser que a mudança mais sutil seja essa. Você não sente mais obrigação de sustentar a interação. Antes você carregava, puxava assunto, tentava salvar. Hoje você deixa morrer, e deixa morrer com tranquilidade. Se a conversa fosse o samba, você já teria dito para ele descansar em paz. E tem um ponto ainda mais honesto. Você começa a olhar para situações que antes você aceitava e começa a refletir. Por que eu me colocava nisso? E não tem uma resposta boa. Você só não tinha filtro. Agora tem. Você não ficou mais impaciente. Você ficou mais eficiente. Olha que tudo. Sagaz. Você identifica rápido. E sai rápido. Principalmente de coisas que nunca fizeram sentido para você. Grau 10. Você percebe que o tempo acelerou e ninguém te avisou. Esse aqui é o mais estranho de todos, porque não é uma sensação. É um susto recorrente. O tempo começa a te dar pequenos choques. Do nada. Você está lá vivendo normal, belíssimo, daí alguém solta uma informação. Ei, esse filme já tem 20 anos. E você ri. Você ri porque acha que é exagero. Aí você vai conferir e não é. É verdade. Meninas Malvadas, por exemplo. Gente, eu lembro que eu aluguei o filme na locadora. Na locadora. Era DVD, o que me deixa menos pior. Se bem que eu aluguei VHS em uma fase da minha vida. Mas Meninas Malvadas já tem mais de 20 anos. Você lembra da roupa, da trilha, da época. Sex and the City terminou há mais de 20 anos também. Eu queria ser a Carrie. Mas hoje eu vejo que ela era uma chata. E nem venha me falar desse novo Sex and the City que lançaram com elas mais velhas, porque eu me recuso a considerar isso. E aí você começa a puxar mais coisas. Música, CD, que na sua cabeça é novo. Aliás, falar CD é sinônimo de idade. Hoje tem que falar álbum. Álbum que você ouve no Spotify. Se você parar para pensar, a Rihanna não lança álbum há 10 anos. 10 anos. O último que ela lançou tinha Work, que até hoje você não sabe cantar, porque o inglês dela é uma coisa única, né? Adoro a diva. A matemática começa a te irritar. Quer dizer, ela já me irritava antes porque eu sou de humanas. Mas aqui é porque ela não bate com a sua sensação. Você pensa em 2006 e automaticamente vem, uns 10 anos atrás. Automático, você nem raciocina. Aí você para, faz a conta e tem um pequeno colapso. Quase 20 anos. E aí você fica em silêncio. Um silêncio meio congelante, tipo, não, isso não faz sentido. Mas faz. E aí começa outra coisa. As pessoas. As pessoas começam a ficar mais novas do que você. Não sei se você sente isso, mas eu sinto. Eu sempre estou achando as pessoas mais novas do que eu. Por exemplo, você vê alguém bem-sucedido,
seguro, com carreira. Aí você pensa, uns 40, né? Deve ter idade para ser meu pai ou minha mãe. Aí você vai ver e a pessoa tem 32, mais novo que você. E não é um pouco mais novo, é o suficiente para te incomodar. Aí aparece alguém dominando o mundo, cantando, fazendo turnê, ganhando rios de dinheiro, tipo a Dua Lipa. Você pensa, essa pessoa já viveu muito, tá na idade da loba. Aí você vê a idade, ela só tem 30 anos. A Olivia Rodrigo tem 23. E isso não entra, não entra. Porque na sua cabeça, 23 ainda é o começo, mas não é mais. E isso é meio desconcertante. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa muito curiosa nisso tudo. Porque apesar de tudo isso, apesar dos números, apesar das datas, apesar do mundo claramente te mostrando que o tempo passou, por dentro você continua igual. Talvez envelhecer não seja sobre ficar mais velho. Talvez seja só esse momento meio desconfortável em que você percebe que o tempo passou e você não estava prestando tanta atenção assim. Porque enquanto você estava ali resolvendo coisa pequena, adiando coisa importante, achando que depois você via, os anos foram indo, sem fazer barulho, sem pedir autorização. E aí um dia você faz aquela conta simples e percebe que 2006 não foi ontem, nem perto, e não tem muito o que discutir. A conta fecha, mesmo você não gostando. Não é que o tempo acelerou, é que você sempre achou que ainda dava tempo. Para mudar depois, para decidir depois, para começar depois. Só que esse depois nunca teve data marcada. E o pior nem é isso. O pior é que mesmo percebendo tudo isso, você provavelmente vai continuar fazendo igual. Amanhã você acorda, abre o Instagram, vê a vida dos outros e pensa: ah, depois eu vejo isso. E tá tudo bem. Ou não, né? Papai.